Expansão de domínio. Santuário malevolente. Olá, amante do terror. Esse é um tema que eu nunca pensei que iria trazer pra cá. Mas, parando pra pensar, eu já trouxe alguns dos vilões de Hora de Aventura, tipo o Lich, o Golb e até o Hanson Abadir. Então, por que não trazer do maior antagonista de Jujutsu Kaisen? Bom, tudo começa há cerca de 1000 anos atrás, na era Heian do Japão, que ocorreu de 794 até 1185. Durante esta era, um poderoso ser surgiu, um mal incomensurável, aquele que receberia um grandioso título que causaria temor e respeito não só por todos aqueles que viviam na era Heian, mas também na Kamakura, governos Daikakuji e Jimoin, Nambokusho, Murobachi, Azuchima Oyama, Edo e até o Japão moderno. Seu nome era Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. Dizem que nenhum feiticeiro, nem mesmo os mais fortes dos mais poderosos clãs, conseguiram vencê-lo, tanto que a lista de clãs que foram dizimados pelo Sukuna é relativamente extensa. Fujiwara do Norte, onde Sukuna derrotou o Esquadrão Sol, Lua e Estrelas, 5 generais vazios, clã Sugawara, onde ele forçou o esquadrão desse Shin a se retirar, e o clã Abe, onde o Sukuna, além de derrotar a elite, incluindo o Anjo, os forçou a se retirar. Todas essas vitórias do Sukuna mostram como ele era extremamente poderoso na sua era e em todas as outras eras. Um humano que transcendeu o conceito de um feiticeiro Jujutsu, estando muito próximo ao título de divindade que anda sobre a Terra. Mas, como você bem deve saber, Ryomen Sukuna era e é conhecido por ser extremamente cruel. Ele segue a ideologia de que os mais fortes agem como bem entendem. Isso significa que eles comem quando sentem fome e matam quando algo é desagradável perante seus olhos. Seguindo essa lógica, Sukuna matava todos aqueles que ele via como desagradáveis e não tinha piedade de ninguém, seja homem, mulher, idoso ou criança. Todos pereciam diante a sua presença. Além disso tudo, Sukuna era um canibal e devorava a carne de humanos. Mas não é por ele ser simplesmente um canibal. Todo feiticeiro Jujutsu pode evoluir até um ponto que não se torne uma maldição. Porém, assim como Tengen, talvez Sukuna tenha cruzado esse ponto, mas ao contrário dele, tenha se tornado um híbrido perfeito, assim mesmo evoluindo, não perdendo a sua humanidade por completo. No caso de Tengen, ele necessita periodicamente de um novo receptáculo de plasma estelar para que não se torne uma maldição por completo. Já Sukuna provavelmente necessitaria de devorar humanos. Ele era temido e respeitado por todos, sendo desafiado por inúmeros feiticeiros e até maldições por um simples objetivo: reconhecimento de lutar ou até derrotar o mais forte. E isso não se limitaria somente à era Heian, tendo em vista que Hajime Kashimo atravessou uma era somente para lutar contra Sukuna no Japão moderno. Mas, falando em atravessar eras, como o Sukuna foi da era Heian até a modernidade? Até um tempo atrás, se acreditava que o Sukuna teria de alguma forma sido derrotado pelos feiticeiros da época e selado em 20 dedos, que seriam os objetos amaldiçoados. Mas isso não faria sentido nenhum, porque, como já foi dito antes, absolutamente todos os feiticeiros que tentaram matar o Sukuna na época foram derrotados ou mortos. Então, como é que ele teria sido derrotado, sendo que ele era virtualmente invencível? A resposta é simples: ele não foi. Nos capítulos mais recentes do mangá, mais precisamente no 220, é revelado como mais ou menos aconteceu. Lá diz que foi o próprio Sukuna que dividiu sua própria alma em 20 objetos amaldiçoados assim que experienciou a morte. E, como nenhum outro feiticeiro conseguiu o vencer, é acreditado que ele não tenha sido assassinado, e sim tenha morrido por causas naturais. Que causas foram essas? Doença? Velhice? Quem sabe? É possível que ele mesmo tenha se matado para se selar nos dedos, assim alcançando a imortalidade, tendo aprendido isso com um outro feiticeiro evoluído, chamado Kenjaku. E foi assim que Sukuna conseguiu atravessar as eras como um objeto amaldiçoado.
Agora, vamos para a era da modernidade. Os dedos do Sukuna, como eu disse, são objetos amaldiçoados, sendo 20 espalhados pelo mundo todo. Todos os dedos carregam uma enorme quantidade de energia amaldiçoada, e nenhum feiticeiro de nenhuma das eras conseguiu jamais destruir esses objetos, nem mesmo o mais forte da era moderna, Satoru Gojo. Como destruir os dedos era simplesmente impossível, eles ficaram selados dentro de locais específicos, pois não podiam ficar soltos por aí, porque a energia negativa era um imã de maldições. E para aqueles que não sabem, maldições são seres feitos de energia negativa, espíritos amaldiçoados que surgem a partir de um amalgamado de emoções negativas humanas. Ou seja, tudo o que é sentimento ruim pode dar vida a uma maldição, seja de nível comum, seja de nível especial. Sukuna, apesar de ser um humano e não um espírito amaldiçoado, ainda assim é classificado como maldição de nível especial. E não só isso, mas como o rei de todas elas. Esse não é um título autoimposto, mas sim outros colocaram esse título nele por conta de toda a sua lenda, tanto que ele tem outros títulos como o Anjo Caído. De qualquer forma, os dedos são indestrutíveis, e por isso ninguém em nenhuma era conseguiu definitivamente matar o Sukuna. Isso até o nascimento de um garoto, chamado Yuji Itadori. Itadori é um garoto que possui uma força física imensa, mesmo sem nunca ter usado energia amaldiçoada na vida, isso até ter seu primeiro contato com uma maldição, e por conseguinte, um feiticeiro Jujutsu, Megumi Fushiguro. De acordo com o Megumi, algumas pessoas tendem a consumir objetos amaldiçoados na intenção de ganhar mais poder. Porém, no caso dos dedos do Sukuna, só existia uma chance em 1 milhão do objeto se manifestar no corpo do receptáculo. Do contrário, a pessoa simplesmente morria pelo seu corpo não conseguir suportar a quantidade de energia amaldiçoada entrando de uma só vez. Mas no caso de Itadori, além do seu corpo ter aguentado o poder, ainda conseguia reprimir o Rei das Maldições, ou seja, algo ainda mais raro do que simplesmente se tornar o receptáculo do Sukuna. Praticamente conseguia servir de prisão para o ser mais poderoso da história. Naquele momento, Sukuna enfrenta Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso da era moderna, por 10 segundos, e obviamente perde por conta da sua falta de poder. Com Yuji Itadori, havia surgido uma nova oportunidade de mandar Sukuna pro inferno de uma vez por todas. Quando alguém é receptáculo de uma maldição, se esse alguém morrer, a maldição dentro dele vai junto. Ou seja, se Yuji morresse, Sukuna também morreria. Mas tinha um problema, ele teria que consumir todos os 20 dedos, e como eu disse, eles estão espalhados pelo mundo afora, e não se sabe até onde o corpo do Itadori aguentaria, ou se aguentaria o Sukuna com seu poder total, afinal, é um poder desconhecido que ninguém saberia como lidar. De qualquer forma, o objetivo agora era achar e fazer ele comer todos os dedos, e assim executá-lo, matando o Sukuna de uma vez por todas, sem dar chance dele retornar através de um novo receptáculo. Só que existe uma falha nessa prisão. Se o Itadori comer vários dedos de uma vez, por exemplo, 10, o corpo dele não se adaptaria rápido o bastante, e assim o Sukuna poderia sair por um curto período de tempo, como aconteceu em Shibuya, quando Jogo e as filhas do Suguru Geto juntaram 15 dedos no corpo do Itadori, liberando Sukuna. Sukuna mata as filhas do Geto com facilidade por elas terem tentado ordená-lo, cortando a cabeça de uma e fatiando a outra em pedacinhos minúsculos. Quanto a Jogo, ele fez um acordo com o mesmo, dizendo que se acertasse um golpe sequer, iria passar a obedecê-los, começando por matar todos os humanos em Shibuya, com exceção de um, Megumi Fushiguro. E falando nele, durante a segunda vez que o Sukuna saiu, ele viu algo em Megumi que poderia beneficiá-lo no futuro. E quando ele foi quase morto pelo Mahoraga em Shibuya, Sukuna o curou com energia reversa e disse que não poderia morrer ainda, pois deveria fazer algumas coisas para ele. E quem já leu o mangá até essa parte sabe muito bem do que eu tô falando. Nessa luta contra o Mahoraga, temos um melhor vislumbre das habilidades do Sukuna. Além da força física sobre-humana e velocidade possivelmente hipersônica, ele conta com um estoque imenso de energia amaldiçoada, podendo lutar por horas a fio sem se cansar.
Desmantelar é a técnica de corte padrão do Sukuna. São cortes invisíveis que ele pode lançar no seu alvo, fatiando e cortando tudo no seu caminho. Ele usou várias vezes para desmembrar Jogo e Mahoraga. Também usou para matar as filhas do Geto, o Itadori e quase matar o Mahito. É uma técnica mortífera e um dos motivos do Sukuna não ter sido derrotado nenhuma vez, porque a maioria dos alvos ele pode matar sem nem ao menos precisar se mexer. Clivar é uma outra técnica de corte, mas é diferente. O desmantelar é utilizado em alvos mais fracos e que não tem tanta energia amaldiçoada. É como um corte base. Já o clivar é meio que uma versão melhorada do desmantelar, que apesar de utilizar mais energia, pode se adaptar à resistência do alvo e à quantidade de energia amaldiçoada, servindo quase como um ataque único. Ele possui uma outra técnica chamada fuga, ou abrir. Nas 2 vezes em que ele usou essa técnica, ela se manifestou como uma flecha de fogo. Mas eu tenho a impressão que ela não se limita somente a isso. Mas como nada concreto foi falado a respeito dela no momento, não vou me arriscar muito falando sobre. E por fim, temos a sua expansão de domínio, Santuário Malevolente, ou Fukuma Mizushi. As expansões de domínio são técnicas avançadíssimas, com poucos feiticeiros ou maldições conseguindo usá-las, pelo menos de forma eficiente. E mesmo assim, a expansão de domínio do Sukuna é considerada como ainda mais refinada que qualquer outra. E geralmente, expansões de domínio recortam um espaço separado por uma barreira, assim separando o que tem fora e dentro do domínio. E o dono da expansão possui o efeito de acerto garantido em seus alvos, além de ter as suas técnicas amaldiçoadas aperfeiçoadas ao extremo, e em uma disputa entre domínios, ganha aquela que for mais forte. Porém, o Santuário Malevolente é uma expansão que não utiliza barreiras, o que é equivalente a um pintor fazer uma pintura no ar, sem uma tela, descrito como uma proeza divina. E ao realizar um pacto que permite uma rota de fuga para suas vítimas, a área de extensão do domínio se expande até um raio de 200 metros. Agora, dentro da expansão, o que acontece é que as 2 técnicas amaldiçoadas desmantelar e clivar são executadas inúmeras vezes ao mesmo tempo, até que tudo ao seu redor, incluindo o seu alvo, seja destruído. Eu não vou falar muito mais do que isso porque eu não quero soltar muitos spoilers do que vem mais pra frente. A partir daí, você vai ter que ver por conta própria. Até porque, se eu falar sobre o que vai acontecer a seguir, você só vai ter a metade da diversão.